Então, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque existe, você já sabe muito bem, que você já está na mensagem, que existe a primeira puxada, né? A segunda puxada e a terceira puxada. Claro que você entende mais quando se fala da primeira. Na primeira é um ministério de cura, né? Porque o irmão Branham, ele traz esse ministério de cura, explicando o que Jesus também fez no ministério dele. Ele teve 3 puxadas. E ele tenta trazer essas 3 puxadas para nós também. Então, para você ter tranquilidade e gravar bem, a primeira puxada de um ministério de um profeta de Deus. Presta bem atenção. Primeiro temos que saber que um profeta de Deus é um homem escolhido por Deus. Agora, para saber se aquele é um profeta verdadeiro, só tem uma maneira, não tem outra. Ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então preste atenção, isso vai gerar vida em sua vida e amadurecimento no entendimento. Se você acha, não, esse não é um profeta, ele não está de acordo com a palavra de Deus, ele não é isso, tá? Então eu vou dar exemplos para você entender. O dom de Balaão, ele era um profeta. O dom é verdadeiro deste homem, mas o que estava dentro dele tinha outros interesses. Daí você entende? Os outros interesses eram mal. Ele queria fama e dinheiro. Se lembra o irmão Branham explicar 3 coisas que um homem pode cair? Ele explica que diz que é dinheiro, fama e mulher. É isso que ele explica. E ele diz, dos 3, o pior é mulher. Ele diz que ele fala, tira o homem do púlpito. É isso que ele vai querer. Quando um homem ainda tem esse problema com dinheiro, ele pode se arrepender, ele pode se acertar e pode resolver. Ele pode também, o outro, em relação à fama, ele pode acontecer de se humilhar e se acertar e pronto. Mas o outro não. Isso em relação a ministério. Amém? Gravamos, né? Então, um profeta, ele já vem desde o ventre de sua mãe. Ele já vem, aquele dom, aquela manifestação já vem antes. Então, por isso que Deus fala assim, ó. Ele usa Amós 3:7, que é muito conhecido de nós, né? Deus não fará nada antes que fale aos seus servos, os profetas. Então, tudo que vai acontecer aqui, ele usou um profeta para mostrar isso. Agora você já sabe o que é um profeta, que não é verdadeiro. O dom do profeta era verdadeiro, de Balaão, mas os interesses dele eram maus. Por que você entende que o irmão Branham é verdadeiro? Porque você já percebeu que o interesse dele sempre foi muito claro. Você se lembra que ele ganhou milhões de dólares, um cheque que ele foi lá e orou por uma pessoa, ele não é o curador, é Deus que curou, e aquela pessoa que era um rei, ele deu não sei quantos mil dólares em cheque. Ele pegou e não foi ele que curou. Você entende? Não é ele. Então, como ele ia pegar uma coisa que não é ele que fez? Ele apenas foi orar pela pessoa. Então, isso devemos cuidar para entender quem é um verdadeiro homem de Deus. E você olha no ministério de irmão Branham todos os pontos. Agora, quando a gente passa para a terceira puxada, tem pontos importantes a você entender. O irmão Branham fala assim, ó, você vai talvez um dia se deparar com essas mensagens, por isso que eu estou falando para você clarear o entendimento. Quando ele recebe um chamado lá no monte, ele recebe uma espada. Você se lembra? Uma espada. E essa espada cai direto em sua mão. Em sua mão. E ele fala que essa espada é a espada do rei. Não é um rei comum. É do rei. O rei. E ele recebe essa espada. Agora ele está com essa espada. E o ministério da terceira puxada
começa a se movimentar, porque ele está com a espada que é do rei. Daí você diz, mas irmão, como é isso? Eu vou te tentar explicar isso. Como é que o irmão Branham entra nesse caminho para explicar essa questão dessa espada em sua mão? Vamos usar algumas escrituras, porque precisamos ter apoio de escritura. E eu quero ver com vocês aí, você pode procurar Hebreus. Vamos ver se eu acho aqui. Quando eu vou achando, você também pode achar. Hebreus capítulo 4. E ele vai dizer no verso 2. Olhe bem aqui o que esse verso vai dizer. Ele fala assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então ele está querendo dizer que a palavra que desceu, que é uma espada, você entendeu aqui a questão da espada? Então essa palavra que foi dada na mão do irmão Branham é a palavra de Deus, firmada na mão de um profeta, porque só um profeta ele pode tomar isto. E na nossa era está ali este homem tomando esta palavra. E você vai continuar a perceber o que a palavra faz. Olha bem, ele vai dizer assim, ó, vou ler de novo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E daí ele continua: e não há criatura alguma coberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas, patenteadas aos olhos daquele com quem temos de tratar, Deus. Então você percebeu que Deus derramou essa espada nele, e agora começa a gerar um ministério, a terceira puxada. Daí muito dentro da mensagem, eles criaram muitas fantasias disso, irmão. A palavra está aqui. O 7º selo já foi escrito. E eu vou ler algumas coisas aqui da mensagem que você vai perceber, e o irmão Branham falando sobre a terceira puxada que está no 7º selo. Então, já foi falado, já foi mostrado. Então está aqui nesse tempo para nós. Perceba algumas coisas, porque eu estou anotando aqui só para você começar a entender. Então, o 7º selo é a abertura da terceira puxada. Daí a gente fica assim, puxa, o que é isso? Como é essa condição, né? E eu quero ler algumas coisas aqui antes de entrar totalmente no assunto. Ele vai dizer assim, ó, na mensagem influência. Irmão Branham diz o que ele era. Ele era a palavra. João 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Hebreus 4, que a gente estava lendo, a palavra de Deus ela é rápida, ela discerne, mais poderosa que uma espada de dois gumes, cortando. Ela simplesmente não mima ou acaricia. Você já viu alguma espada acariciar ou mimar? Ela corta. A palavra de Deus, ela discerne e corta. Ela não mima. Aqui está um grande problema nosso. Mas vamos continuando. Ele vai dizer assim: ela corta indo e vindo. Veja, cortando até a medula dos ossos. Ela é uma decididora de pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra feita carne. Olha só, irmão Branham, esta é a palavra feita carne. E aqui está o que ele fez. Ele olhou para o poder e percebe
os seus pensamentos, como ele era aquela palavra, a palavra imutável. Ele ainda é o mesmo, ele não muda. O que Jesus fazia? Irmão, quando aquela mulher foi trazida ali, ele já discerniu os pensamentos de todas aquelas pessoas, por que eles estavam fazendo isso? Para pegar ele. Interessante isso, né? Isso era Jesus, porque a palavra discerne. Por isso que você começa a entender a mesma coisa que está acontecendo dentro do homem chamado William Branham, que ele também discerne. Por isso que ele chega a dizer, ele virava das costas e dizia, tal pessoa assim, 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 assim. Por quê? A palavra discerne a intenção do coração. E o que está acontecendo? Ou cremos ou não cremos. É uma questão de fé. Talvez você venha aqui e diga assim, eu não creio, irmão, sobre isso. Mas quem teve, eu não tive a oportunidade, eu acho que muitos aqui não tiveram, mas quem teve nos cultos de irmão Branham, viu isso. Alguns cultos, você percebe ele falando com a mulher, com o homem. Você veio aqui não porque está doente, mas você veio aqui para começar um avivamento na sua igreja. Você lembra o que ele fala ali? Ele discerniu o quê? O que aquele coração estava pensando e desejando. Você acha que esse Deus não mudou? Esse Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele está aqui, irmão. O problema hoje, irmãos, que a gente, como você vê a presença de Deus? Aqui está o problema da igreja. Como você vê? Porque a Bíblia fala assim, ó, existe a presença de Deus e a vinda de Deus. Muitas vezes, a vinda, ficamos tão preocupados com a vinda. Mas a presença é muito mais poderosa que a vinda. A vinda é só um momento. Agora a presença considera que Ele está aqui. E aí? Nós andamos de acordo com a presença de Deus? Se Deus estivesse olhando para nós e você tivesse essa consciência, como é que você estaria? Deus, Ele está aqui. A presença dEle manifesta que é a palavra de Deus está aqui. Ela um dia, se você não der crédito à palavra de Deus, ela mesmo te julgará. Olha só, irmão, é uma questão importante para você saber. Ele vai dizer assim, olha só. Então aquela palavra imutável, a espada do rei, foi colocada na mão do William Branham. Não você, não eu. Ela foi colocada na mão do William Branham. Deus lhe disse que essa era a terceira puxada. Você sabe o que é terceira puxada? Eu poderia dizer para você que a terceira puxada tem 3 fases. Sim, poderia dizer. Existe uma mensagem que a gente sempre bateu aqui, né? Que falamos que é um alarido. E nessa mensagem existe a terceira puxada, que coloca o cristão em uma posição perfeita. Mas também tem um outro problema que eu vou falar essa noite, que você vai escutar pelo mensageiro, que ele diz: a terceira puxada é o ministério pregando para as almas encarceradas. Já pensou isso? Os homens de Deus pregando para as almas encarceradas, que não tem mais perdão. Você mediu isso? Então, talvez isso seja um alerta para nós. O que você confia? Você crê em Deus mesmo? Olha aqui. Os ungidos no tempo do fim. O irmão Branham diz assim: observe, o próprio dia em que este mensageiro, não quando ele começa, mas quando ele começa a declarar a sua mensagem. Não quando ele começa, mas quando ele começa a declarar a sua mensagem. Você lembra o que o irmão Branham começou? Pregando cura divina. O ministério dele era forte em cura divina, direto, cura divina. As pessoas se rodeavam ao lado dele. Os ministérios de várias igrejas, Assembleia de Deus, Só Jesus, pentecostais, todos estavam ali apoiando aquela causa.
queriam que esse homem, porque esse homem tinha aquele dom para trazer muitas e muita gente. Esse era o ministério. Mas quando chegou a segunda puxada, que era o discernimento, aí eles começaram: não, irmão Brana, fica para lá. Sabia disso? A primeira puxada, ele apertava a mão das pessoas e pela vibração da mão, ele sabia qual era a doença. A segunda puxada, ele discernia o que estava dentro do teu coração. E a terceira puxada? Olha aqui, ele vai dizer aqui, escute bem. Observe, o próprio dia em que este mensageiro, quando ele começa a declarar a sua mensagem, veja, a primeira puxada, cura. A segunda puxada, profetizando. A terceira puxada, abertura da palavra. Você agora vai começar a entender uma coisa. A abertura da palavra é ensinamento. Aqui está o ponto. Vão ser poucos a querer receber ensinamento. Então, olha só onde que ele vai abrir aqui, ó. Os mistérios revelados. Não há ordem mais elevada para revelar a palavra do que os profetas. Olha só o que ele está dizendo. Não há ordem maior para revelar a palavra do que os profetas. Escuta agora. Mas a única maneira de o profeta ser vindicado é pela palavra. Você está dando valor na palavra? Você sabe quem é a palavra? Palavra é Deus. Então, para um profeta ser vindicado, ele tem que estar de acordo com a palavra, irmão. Para você ter o Espírito Santo, você tem que estar encaixado com a palavra. Não tem outra maneira. Então, para você começar a compreender a palavra de Deus, você tem que submeter-se à palavra. Terceira, abertura da palavra de Deus. Terceira puxada. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Agora, muitos não acreditam nisso, que é a abertura da palavra. Eles acham que é a coluna de fogo que apareceu sobre a cabeça de William Branham. Está ali a coluna de fogo. Foi a sua vindicação. Ou eles acham que o arco-íris horizontal foi a sua vindicação. Ou eles acham que a coluna de fogo desceu sobre o rio Ohio e foi a sua vindicação. Mas ele diz, a única maneira de um profeta ser vindicado é pela palavra. Você está entendendo? Irmão, se lembra uma vez que eu falei para vocês que tinha alguém que bateu uma foto lá na África, na região da África, que eles estavam adorando o irmão Branham, eles botavam um prato de comidas assim, e tinha um que estava adorando, eles bateram uma foto e apareceu uma coluna de fogo. O que adianta? Não. Ali prova que está uma idolatria e abriu uma coluna de fogo aqui. Nós estamos maduros para entender. Se é idolatria, tem alguma coisa errada. Você entendeu? Que a palavra é contra aquilo. Olha aqui. Então ele vai colocando os pontos claro para nós. Ele vai dizer assim: mas ele disse, a única maneira de um profeta ser vindicado é pela palavra. Portanto, ele deve permanecer fiel à palavra de Deus e somente a isso. Irmão, quando a gente fica fiel à palavra de Deus, a gente perde amigo, perde influência, perde um monte de coisa, irmão. É só se você tomar posição pela palavra de Deus, você vai perceber isso. Agora, a única coisa que você não vai perder é Ele. Por isso que você percebe que todas as histórias na Bíblia, todas as ações na Bíblia, você vai percebendo toda essa formação. Escute bem, ó. Agora voltando
aos ungidos no tempo do fim. Ó, ungidos do tempo do fim. Irmão Branham continuou. Lembre-se que na terceira puxada foi a abertura daquele sétimo selo. Você percebeu? O sétimo selo tem aqui. Se alguém quiser, é um livrinho assim, ó. Deve ter umas 400 e poucas páginas. É bom para ler. Então ali está a abertura da terceira puxada. Escute aqui. Olha o que ele vai dizer. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura daquele sétimo selo para revelar a verdade oculta que foi selada na palavra. Para dar um exemplo para você, quando cai a espada na mão do profeta, quando chega uma carta, hoje não se usa mais carta, né? Mas para ter uma ideia, né? Porque hoje é tudo pela internet, né? Mas quando chegasse uma carta na sua casa, você pegaria o dedão, a carta está aqui, né? Você pega o dedão e é assim, estraga toda a folha, né? Mas se você tem tipo uma faca que eles botam aqui, ó, e ela se abre e você lê o que está aqui. Essa espada é para abrir e revelar a palavra. Por isso precisava dessa espada que ela vai e entra certinho e abre isso. Precisava de um ministério de um profeta. É isso que é importante você saber. Você, como nós não usamos mais carta, é tudo pelo digital, né? E olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Você vê isto? Então, naquele dia, quando essas coisas estão para acontecer, é que James e Jambes, os imitadores, aparecem novamente, assim como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original, para dizer, eles aparecem para personificar, exatamente certo. Agora, você vê o que? Mateus 24 fala. Você está aí? Vamos ver o que Mateus fala. Mateus 24, que ele usou. Ele usou assim, irmão. Ó, ele usou Mateus 24 para dizer assim, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio. Olha só, vão fazer sinais e prodígio, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Olha só o que o 25 ele diz, Jesus Cristo. Eis que vos tenho predito. Que ele está dizendo assim, ó, eu estou dizendo para você o que vai acontecer. Já pensou isso, irmão? E hoje, irmão, as pessoas têm mais tendência a se inclinar a prodígio. Ó, tá vendo, fez tal coisa, ó, fez isso, e não consegue entender a palavra de Deus para discernir se aquilo é um homem de Deus mesmo. Há dificuldade nisso, irmão, muita dificuldade. Se a palavra, eu vou dar exemplo simples para vocês verem. Se a palavra de Deus diz que um homem, um pastor, um ministro, ele tem que ser casado com uma só mulher, assim, ele tem que ser. Não foge mais disso. Eu não tenho recurso dentro da Bíblia para achar mais nada. Agora eu vou mostrar um recurso para você, interessante para você entender. Isso é bom para você pensar. Todo filho fora do casamento é bastardo, sabia disso? A igreja sabe disso, né? Todo filho fora do casamento é um bastardo. Lá no Velho Testamento, levava-se 14 anos, 14 gerações, me desculpe, 14 gerações, para ele poder, aquela família entrar. Daí você diz, meu Deus do céu, que problemão, né? É um problemão.
E se você ler a mensagem de irmão Branham, você vai ver direto isso. O irmão Branham falando sobre essas questões, e vai vindo, e por isso que ele é mal compreendido, e vai vindo. Daí um dia, irmão, eu posso depois achar para vocês, eu me encontrei com a mensagem do irmão Branham. Ele dizendo assim, ó: quando Cristo morreu, Ele pagou os preços. Então, se essa pessoa reconheceu o sacrifício de Cristo ali, e ele tomar a posição correta, ele vai ser abençoado. E está ali o irmão Branham falando claramente isso. Você entendeu? Mas lá na lei, não dava direito de você nem entrar no santuário. E nem seus filhos. Já pensou isso, irmão? Teve que vir a graça para trabalhar nisso. E eu quero colocar isso porque eu coloquei em Itajaí, eu quero filmar para você entender. Olha aqui, ó. Aqui está o sol. O sol emana luz. Aqui é uma pessoa. O irmão Branham sempre falou: Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, nos atributos de Deus, ou nos frutos, ou atributo que você queira usar, atributo e fruto, existe a palavra amor. Deus é amor. Agora, se eu fizesse uma pergunta para você muito clara e dizer: como é que você sabe que Deus é amor? Se Deus é Espírito, como é que você vê o amor de Deus? Você poderia me dizer para mim como? Você já pensou nisso? Como é que eu vou ver? Como é que eu vou? Não. Como é que eu vejo esse amor de Deus? Mas a Bíblia diz que é amor. Deus é amor. Deus, para você entender, ele entra no tempo como um logos. Isso é o que o irmão Branham fala, né? E agora, aqui está Cristo, Jesus Cristo. Ele também é o quê? Luz. Porque ele veio do logos. Agora, Jesus Cristo, ele mostra o amor de Deus. Sabia? Que Jesus Cristo é que mostra o amor de Deus. Irmão, o amor não é visto. Mas quando você tem essa palavra aqui, ó, graça, daí ela é vista. Você já pensou que a graça é a ação que eu não merecia, mas Ele por amor transforma em graça e eu recebo aquilo? Então, é aí que você vê o amor de Deus. Cristo morreu no Calvário, derramou o seu sangue, que é o sangue de Deus, e agora Ele te deu vida. Então, através da graça, você consegue ver o amor de Deus. E a mesma coisa nós estamos aqui. Vamos puxar para cá. Aqui de novo, uma pessoa. Pode ser você. Você também é para ter luz. Se você está com Cristo, você tem que ter luz, porque o próprio Cristo falou isso. Vocês são a luz do mundo. Então aqui você tem que ter luz. E qual é a luz que você tem? Se aqui é amor, aqui também é amor. Se ali é amor, aqui também é amor. Agora, para mim mostrar esse amor, eu tenho que ter graça novamente. Daí eu vou mostrar meu amor pelo meu irmão, pela minha irmã, por qualquer um eu vou mostrar isso. Porque você vê isso na ação quando você precisa. Eu mostro a minha ação. E aí você mostra que existe um Deus. Pela tua ação, da graça que colocou em você, você reparte isso para outra pessoa, porque você recebeu isso também. Você vê interessante, né? Você recebeu isso, irmão. Não é seu.
Tem gente que é meio egoísta, pensando que é dele, né? Aí não é. Já vou dizer para você. Então você entendeu isso aqui? Isso é importante você saber, porque se Deus falasse que era amor, estava escrito aqui, e você nunca visse a manifestação da graça de Deus, você não saberia o que é amor. Você só vai saber quando Ele faz, quando é mostrado. Vou dar um exemplo para você. Você nunca fala para sua esposa que ama ela. Você nunca fala que a comida dela é a melhor comida que tem. Como é que fica? Você nunca fala que ela está bela. Como é que fica? Pensa nisso, irmão. Passa ano, desano, não arranca nenhuma florzinha e traz para ela. Não quero que os irmãos apanhem, tá? Só estou explicando para você entender. Então, se você quer cultivar alguma coisa, pequeno gesto. Aí, verdade. É isso, irmão. Por isso que as ações é a coisa mais importante. As ações. Tem vezes que um abraço muda algumas coisas. Você entendeu? Foi uma ação. Aí que está. Se a gente começar a perder a vergonha e exercer a ação, o mundo fica melhor para nós. Você entende, né, que eu quero dizer, né? Isso é importante, irmão, para você colocar isso no seu coração. Terceira puxada. Ela está sendo formada aqui para você entender. Agora olha aqui. Observe, a palavra é uma espada, certo? É uma espada muito afiada de 2 gumes. É para abrir a palavra. Olha só, a espada para abrir a palavra, que havia sido selada, revelada assim, o que estava dentro da palavra, que eram os mistérios. Então Deus usou uma espada muito afiada de 2 gumes para abrir a palavra, que víssemos o interior. E essa abertura, ou a revelação da palavra, dos selos que estava escondida na palavra de Deus, chamou-se de terceira puxada. Você entendeu agora? Porque você precisa de um homem de Deus, um profeta, que tomou a espada e ele abre aquela palavra para revelar, para dar entendimento a nós, irmãos. Porque você toma por fé e você vê que isso é verdade. Porque aquele homem mostrou que ele era um profeta nas suas ações. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Revelação de Deus. Olhe para aquela mulher. Isso aqui eu vou colocar para a gente mais de título de conhecimento, irmão. Isso aqui é importante, sabe por quê? A gente tem que saber como chamar o nosso Deus. Então escute bem o que ele vai dizer aqui. O irmão Bruno vai dar esse exemplo para nos ajudar. Olhe para aquela mulher sirofenícia, correndo até ele, e ele diz: Tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele nem sequer levantou a cabeça. Jesus não levantou a cabeça, porque aquela mulher era gentia e estava chamando filho de Davi. E para ser filho de Davi é só para os judeus. E ele não concordou, porque ela era gentia. Por isso que o irmão Bonano está falando, ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Ela era uma gentia, não mais do que minha filha tem direitos sobre mim como ser marido. Ele vai explicar assim, ó. A minha filha, o direito dela é como um pai, eu ser pai dela, não como marido. É isso que ele está querendo explicar dessa mulher chamando filho de Davi. Ele vai dizer assim, ó, ou minha esposa como filha. Não. No entanto, ela é a minha filha e a minha esposa. Ela é minha filha no Evangelho, mas terrenamente ela não tem direito de me chamar de meu pai. Ele deu um... Ele está dizendo assim, ó. Olha, ele apertou a coisa aqui de um modo para você ter clareza. Mas vamos tentar colocar só aquele ponto da questão do Davi. Filho de Davi, só pertence aos judeus. Agora, quando ela falou assim, Senhor, ele é Senhor. Daí, ele toma a posição em relação àquilo e dá a bênção a ela. Você entendeu? Isso é revelação. É como você sabe quando você chama
Senhor Jesus Cristo. Quem é Senhor Jesus Cristo? Vou dar outro exemplo como Jesus corrige isso. Porque Jesus é a palavra, então ele corrige. Quando Maria fala assim, ó, quer chamar ele de filho, o que ele fala? Mulher, o que eu tenho contigo? Ele sempre, a palavra está corrigindo. Lá no Calvário, mulher, o teu filho está aí. Porque ele não era filho de Maria, de maneira nenhuma. Então, se ele fosse filho de Maria, então a manifestação, Deus teria uma mãe. Não dá para ser. E outra, Maria teve que estar lá nos 120 reunidos para receber o Espírito Santo. Você entende isso? Então, não é dessa maneira. Então, quando a Maria, ela entrava e falava uma coisa que não estava de acordo com a palavra, Jesus batia. Na hora. Lá, quando ela foi fazer o vinho, ele falou, não é meu tempo ainda. O que eu tenho contigo, mulher? Já foi de novo. Lá quando ele era novinho, minhas mães, meus irmãos, é esses que estão aqui ouvindo a minha palavra. Olha só. Ele abre de novo. Mas os teus pais estão te procurando. Você começa a entender que a palavra sempre vai corrigir, irmão. Isso que eu quero que você entenda. Sempre vai imprimir isso. Escute agora. Está passando muito tempo, muito rápido. Almas em prisão. Agora. A mensagem é almas em prisão agora. O ministério de Jesus, quando ele estava curando os doentes, ele era tão maravilhoso. Aquele jovem profeta da Galileia, ora, ele faz os cegos ver, ele até ressuscitou os mortos. Temos 3 casos disso. Ele realmente ressuscitou os mortos. Mas um dia ele se virou e ele disse: vocês, geração de víbora, vocês limpam o exterior do prato, vocês parecem ser santos, mas o interior de vocês não são nada além de um bando de cobras. Quando aquela profecia saiu condenando aquela organização, então ela mudou. Eles voltaram contra ele. Isso mesmo. E finalmente, ao rejeitá-lo, eles os crucificaram. Mas você não pode matar o ministério. Aí o meu morando vem. Você não pode matar o ministério. Ele continua vivo. Você pode colocar o mensageiro para dormir, mas não pode colocar a mensagem. Isso mesmo. Ele continuou vivo. Você começa a entender o que o irmão Branham está querendo colocar? O nosso mensageiro não partiu? Acabou? Não. A terceira puxada, irmão. Acorde, irmão. Acorde. Se você ainda está esperando o rapto, melhor, vou usar essa expressão melhor assim, o rapto, sem entender e sem compreender a presença, é bom você se preocupar agora. Você entende o que eu quero falar? A gente pode conversar mais tempo sobre isso, para a gente amadurecer esse entendimento. A presença é uma coisa que ela foi revelada aos filhos de Deus. Terceira puxada, revelada aos filhos de Deus. Quando você recebe a presença, você descansou na palavra de Deus, descansou. O irmão Branham fala sobre o descanso na palavra de Deus, o descanso naquilo que você tomou por verdade, irmão. Muitos irmãos, no dia de morrer, ou quando estiver próximo, ou quando estiver no hospital, ou quando estiver numa situação, eles não têm certeza, irmão. Vai ser a maior vergonha para a vida deles. Você sabe o que eu estou falando? Porque o que me separa da morte e da vida é a manifestação da palavra de Deus na minha vida, é o Espírito Santo, irmão. O que me dá
o sinal, como o irmão Brana gostava de dizer, aquele tique, é isto. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus não tem medo disso. Claro que eu vou dizer para você, irmão, não existe ninguém que queira morrer. Se alguém existe aqui que queira morrer, me fala, a gente tem que conversar, porque não está bom isso. Não existe. A vida, ela sempre é latente, ela quer viver. Se você fala com uma pessoa que diz que quer morrer, está tendo algum problema, está tendo alguma dor, está tendo algum sofrimento, alguma coisa está acontecendo ali, porque tudo que a vida louva ao Senhor, clama ao Senhor, se alegra no Senhor, tudo que a vida tem que ter fôlego. Então quando você percebe uma pessoa meio assim, não, eu quero morrer, eu estou sofrendo, não sei. Daí você entende que há um sofrimento ali. A vida é perfeita, irmão. Então por isso que eu vou dizer para você, não troque isso. Medite na palavra. Se há, estude-a, olhe aonde os pontos, pense nela, aplique ela na sua vida. Como um pastor eu posso dizer assim, aplique ela, analise, vê se isso não vai funcionar, vê se isso não é perfeito. Escute aqui, para a gente estamos quase finalizando. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Almas que estão encarceradas agora. Ele vai dizer assim, a segunda foi repreender as organizações, o profeta, a profecia, o que eles haviam feito, que eles eram, e o que estava vindo, o que é, virá, o que foi, o que é, virá. Isto é porque ele fez isso está correto. A congregação diz amém. Porém, a sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos, que não podiam mais ser salvos. Você está escutando? Olha o que o mensageiro está dizendo. Porém, a sua terceira puxada, quando ele pregou aos perdidos, que não podiam mais ser salvos. Eles estavam ali embaixo, onde aqueles grandes olhos pintados estavam, mas ser salvos, eles pintados estavam. Pregou às almas do inferno, que não aceitaram a misericórdia, mas que estavam eternamente separados da presença de Deus. Contudo, tiveram de reconhecer o que eles eram, porque Deus o fez percorrer ali. Você percebe, quando Jesus morre, aonde que ele vai? Ele vai pregar para as almas encarceradas. Mas por que ele vai pregar? Ele vai dizer para aquelas pessoas, por que você agiu assim? Por que você não viu a mensagem de Noé? Por que você não ouviu a mensagem de Moisés? Por que você não fez isso? Por que você não escutou a verdade? É isso que Jesus foi lá. Depois ele pega, tira aqueles que ouviram do cativeiro e traz para a presença de Deus. E agora, aquilo que você escutava Jesus falar ali como uma parábola, não existe mais, porque antigamente era um abismo que dividia. Eu podia ver aqueles que estavam lá, e eles podiam ver aqueles que estavam aqui. Por isso que você vê aquela conversação ali. Pai Abraão, pede para Lázaro botar um dedinho na água e trazer a mim, porque estou em aflição. Você se lembra da história? Ali eles podiam se ver. Quando acontece a crucificação, não tem mais como ver. Há uma divisão. Por isso que o irmão Brana muda a expressão para dizer quinta dimensão, sexta dimensão. Irmão, dimensões é assim. Vamos considerar aqui, primeira dimensão, segunda, terceira e vai vindo. São dimensões. Está em torno de 6 metros, uma dimensão da outra. Interessante isso, né? Nós vivemos em 3 dimensões: matéria, luz, tempo. Agora,
A quarta dimensão você já sabe. Você aperta aí sua internet, você liga a televisão, você liga o seu rádio. Tudo que for ondas, ela capta na quarta dimensão. Depois da quarta dimensão vem a quinta dimensão, que é onde estão os perdidos. E depois da sexta dimensão, a sexta dimensão são os eleitos, os que foram salvos. Os que foram salvos estão na sexta dimensão. E depois vem a sétima dimensão, que pertence a Deus. Você pegou isso aqui, mas elas não são longes, elas estão próximas. Você consegue escutar algum raio aí? Você consegue escutar algum som? E se eu pegar um celular agora e ligar aqui e botar numa música? A onda está passando por aqui, ó. A imagem está passando por aqui, mas ninguém vê. Mas se eu pegar aqui, eu transformo, porque eu tenho um aparelho que transforma isso. Irmãos, se a gente pudesse ver a quinta dimensão, todos nós seríamos. Só para me finalizar aqui. Eu me pergunto se seu ministério ascende completamente da forma nos últimos dias. Como foi? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. As obras que eu faço, vocês também fareis. Perdidos, jamais poderia ser salvo. Eles haviam rejeitado a misericórdia. Essa foi a sua terceira puxada. Agora há algumas perguntas. A sua primeira puxada, ele curou os enfermos. Isso é correto. A segunda, o ministério, ele estava profetizando. Seu terceiro ministério está pregando aos perdidos eternamente. As 3 montanhas, assim por diante, os perdidos eternamente. O ministério de Noé, todos os ministérios fizeram o mesmo. Noé pregou isto, mesmo ele entrou na arca. E quando ele entrou na arca, houve 7 dias que nada aconteceu. Seu testemunho pregou aos condenados. Só queria deixar isso guardado, irmão. O irmão Brano chega a dizer assim, ó, quem fechou a arca não foi Noé, foi o próprio Deus por fora. Lacrou. Ele podia ver os gritos e queria abrir a porta, mas não dava. Ó, irmão. Que Deus dê graça ao nosso coração, amor, para a gente poder lutar por as pessoas ainda que estão fora. Ore pelos seus filhos, olhe pelos seus pais, ore pelas suas mães, ore pelos teus entes queridos.